Olá, DPO Talkers, tudo bem? Estamos aqui com mais uma convidada especial, Daiane Conde, DPO do Da Nava. Nava. Da Nava, é Isso. feminino. Bem-vinda, obrigado Obrigada. por ter aceitado o nosso convite para estar nessa mesa, para falar um pouco dos desafios da função de DPO, que a gente sabe que não são poucos, né? Então, o que você pode compartilhar com a gente? Bom, primeiro, obrigada, Jean, por poder me convidar. Me sinto lisonjeada estar aqui nessa mesa. Já vi que várias outras mulheres profissionais de tecnologia já estiveram aqui, então me sinto muito honrada pelo convite. E, bom, acho que essa mesa, né, encontros como esse são muito importantes para realmente a gente trocar, perceber que eu sempre falo isso nesses encontros, que a gente não está sozinho nas nossas batalhas do dia a Exatamente. dia e poder trocar figurinha, ver que se não dá pelo caminho A, dá pelo B, e eu acho isso muito importante para a gente poder continuar fazendo essa cultura de proteção de dados e privacidade crescer aí, não só nas empresas, mas na sociedade como um todo. Perfeito. Eu acho que você tocou num ponto, eu acho que é o propósito muito desse programa, que é a gente promover a cultura de privacidade, né? E o DPO, ele tem essa função. Talvez a mais importante, não sei. Mas está ali entre talvez não uma função legal, não está ali na lei que ele tem essa função, mas eu acho que como propósito é isso que a gente tem no fundo, né? Como é que você lida com isso no dia a dia, lá na Lava? Esse é um ponto bem caro para mim. Eu já até escrevi um artigo sobre isso, porque eu acho Pode que... divulgar qual é o link do artigo aí pra gente Olha, acessar. o artigo é um artigo que eu fiz em parceria com Data Privacy. Eu não lembro o nome, mas tem no meu LinkedIn o link certinho do artigo, mas era justamente isso, sobre construir uma cultura de proteção de dados na empresa, na organização e na sociedade, né? Porque, de fato, eu acho que esse talvez seja o ponto crucial para fazer as coisas acontecerem. Porque as pessoas, as empresas têm o seu dia a dia, têm as suas metas, têm os seus OKRs, o que elas quiserem chamar, e elas visam lucro. E chegamos nós, os GPOs, a equipe de privacidade, com uma lei que é nova para quem está vivendo a sua vida e nem imagina que ela existe, falando um bando de coisas que eles têm que cumprir, que eles têm que fazer. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante e eu, particularmente, tento, na minha prática, adotar uma ideia de parceria com as equipes, com as áreas. Porque se a gente não faz isso, não adianta. A área pode balançar a cabecinha, falar que entendeu, ela vai virar a cadeirinha dela pro lado, ela vai esquecer que você existe. Então, para mim, proteção de dados é muito mais do que proteger os dados das pessoas, mas também trabalhar com as pessoas. Porque se você não faz isso, a roda não gira, né? Então, assim, eu tento sempre entender o grau de maturidade da empresa. Se ela já é uma empresa mais evoluída, a gente vai com uma pegada. Se ela está uma empresa que ela está começando, a gente vai com outra. Então, por exemplo, a Nava é uma empresa que é B2B. Né? Ela é uma empresa com soluções de tecnologia para outras empresas, com um portfólio gigantesco. O que é? Fala um pouco mais. O que a Nava faz? Então, a Nava, ela tem um portfólio que vai desde soluções de cloud, cibersegurança, ela tem o serviço de outsourcing, então ela tem equipes alocadas nos grandes bancos do país, desenvolvendo software, tem equipes que atuam como SOC também em grandes empresas. Então, assim, se você for pensar nos grandes bancos, são nossos maiores clientes. A gente também tem equipes alocadas no setor de telecomunicações com os mais diversos tipos de serviços. Cloud, cibersegurança, observabilidade. A gente tem o Alma, que é um serviço grande de observabilidade para as empresas. Então, é uma empresa com um portfólio muito grande, com equipes diversas, que estão tocando o seu dia a dia, que estão muito envolvidos também na parte do comercial, de fazer o seu serviço ir para frente. Então, eu tenho que tentar chegar para elas entendo eu, né? Com o approach do tipo, olha, eu não vou aqui barrar o seu negócio, eu vou tentar fazer ele acontecer da melhor forma. E eu acho que vem dado certo. Eu estou fazendo 1 ano de empresa esse mês. E eu percebo que as áreas começam a entender, e quando elas vêm comigo para tirar dúvidas, elas já tiram a dúvida meio que falando o que deve ser feito, sabe? Dani, me pediram para enviar uma base inteira de dados. Eu não vou fazer isso, né? Não é certo, não é?
Eu fico, exato, perfeito. Perfeito, você entendeu. Então dá muito orgulho, daquela coisa de mãe, assim, tipo, eles estão entendendo, que coisa boa. Que vê o impacto, né, que você está gerando. Exato, isso é muito importante. E a gente vê que é uma dor também de outras empresas. Então a gente acaba com essa conversa também podendo oferecer outros nossos produtos. Então vem alguém que trabalha em algum cliente e fala, olha, as pessoas estão lá, estão trabalhando com... Tem uma dúvida de proteção de dados, eu começo a tirar, então vamos oferecer um serviço nosso que é de cyber. Então a gente vê que está tudo conectado também nessas conversas da gente poder engajar para a proteção de dados, a gente acaba também abrindo porta para outros produtos nossos, né? O que é muito importante para a gente, obviamente. Então é isso, assim, eu acho que a conscientização é o ponto principal e eu acho que a gente também não pode pegar muito duro com as áreas, sabe? De falar, não, tem que ser assim, você errou e você... Não, calma, vamos juntos construindo isso aqui. Porque se a própria NPD não adota uma posição muito repressiva, se você compara ela com outras agências, por que eu, que sou parte de um time... Perfeito. Vou chegar com um martelo na mão falando quem está certo, quem está errado, se não fizer desse jeito. Não, obviamente há uma assunção de risco da área, quando a gente... É o nosso papel como DPO apontar, mas eu acho que a forma como a gente aponta e a forma como a gente dialoga faz toda a diferença, sabe? Perfeito. Eu acho que você tocou num ponto que muito sensível e que lança luz, né, no nosso papel de DPO. Mas eu gostei muito desse ponto que você trouxe, que a NPD ela vem fazendo um trabalho, pelo menos nos últimos 2 anos, desde que começou a sancionar, muito de a sanção de advertência. Exato. Ela utiliza muito, né? Logicamente, ela tem usado multas administrativas, mas principalmente a advertência para conscientizar o mercado. Mas na outra ponta, né, quando a gente está no papel de DPO e vocês, por essência, né, vocês, como uma empresa de software, então vocês precisam trabalhar muito esse privacy by design, né? Desde o início da elaboração dos seus produtos. O DPO, né, eu acho que tem aqui uma não é uma dicotomia, né? Mas de um lado você tem a NPD que ela está querendo conscientizar, mas o DPO, no seu caso, ele precisa ser mais incisivo, porque se não for, pode ter incidentes, eventos de segurança. Sim. Né? E quando isso acontece, meu Deus, gestão de crise, Sim. Deus nos acuda, e aí o prejuízo financeiro para a empresa é muito grande, né? Você já passou não quero que você abra, né? Você já passou na tua carreira, não estou falando nem por algum tipo de incidente de segurança, como é que foi essa experiência? Não, graças a Deus não. Tirando o grande da CrowdStrike, que todos passaram, né, que a gente também teve serviços interrompidos, a gente eu não passei ainda por nenhum tipo de incidente nesse sentido. Mas assim, a gente se prepara tem protocolos e tem um plano de resposta. Tem um plano de resposta baseado no regulamento da NPD, todo bonitinho, e vamos começar a testar, porque não adianta ter ele só bonitinho se a gente não fizer teste. Mas de fato é algo que é o grande, eu acho que o grande medo dos DPOs, assim, para mim pelo menos passar por uma situação dessa e ter a noção que tem que ter capacidade de conseguir responder e responder a tempo, porque são 3 dias. É um prazo inexequível, né? Então assim, é muito, muito tensa essa situação, imagino que seja, ainda não passei, mas tento deixar casa o máximo preparado para quando acontecer, porque é o que a gente sempre fala, né? Não é se, é quando. A gente consiga responder da melhor forma. Mais uma vez você tocou num ponto muito sensível, né? Eu, como DPO as a Service, eu já participei de algumas gestões de crise, de alguns incidentes. Na verdade, muitas empresas me contratam justamente quando já está instaurada a crise e a maioria não tem plano de resposta a incidente. Então, você tem que ir ali na unha tentando identificar o que aconteceu, fazer o assessment, né? A gente tem uma metodologia própria. E esses 3 dias, cara, é uma coisa de louco, porque você não tem informação suficiente para entender a dimensão daquele evento e, logicamente, a NPD, ela orienta
comunica, ainda que preliminarmente, e depois você complementa. É o certo, mas você vai fazer isso? Como é que você vai fazer isso sem esses dados? Né? Olha o tamanho do risco de você chegar e comunicar só por comunicar e o que pode isso gerar em termos de dano reputacional para a tua empresa. E tem ainda aquela questão que você, quando for peticionar, você tem que expressamente dizer que quer um sigilo. Porque se você na correria não peticionar nesse sentido, vai ser completamente público. E a NPD ainda vai decidir se é o caso ou não. E ela tem essa arbitrariedade, né? E ela tende a não decidir. Ela tende a deixar em sigilo realmente informações assim, bem específicas, mas a gente vem vendo que os processos administrativos dela, ela vem colocando a público, ainda que não seja uma decisão definitiva, né? Então, e na maioria dos casos onde ela coloca público o procedimento administrativo, o nome da empresa sai no jornal, o cliente que é daquela empresa... Como se fosse a decisão final. Né? Que hoje a gente só lê as manchetes, né? Ninguém vai abrir o processo. Muitos profissionais, né, de privacidade, você quer te dar esse trabalho, né? Quanto mais o seu cliente da ponta ali, que não vai abrir o processo para entender o que está acontecendo, se o dado dele vazou, né? E hoje é cada vez mais comum você vazar dados pessoais, CPF, Pix, etc. Né? Eu vejo isso aos montes. Então, o contingenciamento, né? Eu acho que essa é a palavra. Como é que você faz o contingenciamento quando um incidente de segurança acontece? É muito difícil, né? Então, mas voltando, né? Para o Privacy by Design da NAVA, né? Como é que o DPO hoje lá na NAVA ele é acionado? Ele é acionado desde o início? Cara, quero desenvolver um produto de ponta. A área de privacidade é acionada desde o início ou está ali só na ponta para contingenciar? Então, hoje, quando a gente fala em desenvolvimento de software, a gente tem muito esse desenvolvimento sendo feito em cliente. Então, as equipes trabalham no ambiente com os computadores, com a imagem, tudo do cliente. Então, é o cliente que vai fazer essa orientação de como que esse software vai ser desenvolvido. Só que eu pensando, né, bom, de todo modo, ainda que eu seja um operador, pensando nessa situação de que os meus colaboradores estão fazendo tudo em nome e de acordo com as orientações do cliente, eu ainda assim tenho que ter algum resguardo. Então, o que eu tenho feito, e até sair nesse último mês, eu tenho feito materiais de conscientização para esse público. Então, assim, falando o que é um dado pessoal, porque tem aquela clássica discussão da gente que é da área e quem não é, né? Eu não trato dado, eu não trato, essa expressão trato, as pessoas nem sabem muito bem o que é. Vocês que são B2B, né? Exato. Nem trato dado pessoal, eu só cuido só mandei o e-mail da pessoa. Isso não é dado pessoal porque é da empresa, isso é um clássico, né? Então, passando um pouco para esse público, o que é um dado pessoal, o que tem que ser seguido, passando os principais princípios e siga as orientações do time de privacidade, não só da NAVA, mas também e principalmente do cliente, né, para começar a dar essa orientação para eles, à medida do possível, passar um pouco do que é esse Privacy by Design. Mas quando eu falo com pessoas que estão trabalhando na NAVA, para a NAVA completamente, né, ou que atuam nos clientes pontualmente, como eu falei, são diversos tipos de produtos, a orientação é que venham me procurar, né? Que entrem em contato comigo, Teams, e-mail, correio, como eu falo com eles, de qualquer jeito, para que a gente possa conversar o mais rápido possível. Como eu falei, isso é um processo que vem sendo construído. No começo, obviamente, eu era pega com o carro andando, né? Mas agora, e cada vez mais, eu tenho sido acionada antes, né? Nessa fase realmente de pensamento dos projetos. Eu estou começando a pensar. Isso tem dado pessoal, não tem? Eu posso? Muito essa coisa de eu posso ou não posso? Aí você fala, olha, não sou eu que vou falar que pode ou que não pode. A gente vai aqui dar orientações para fazer da melhor forma. E isso vem agora realmente começando a acontecer. E também me ajuda muito o fato de, na NAVA, eu estar dentro da estrutura de TI, que eu não sei se isso é muito comum. Normalmente a gente vê o DPO ali no jurídico, no compliance, e na NAVA a gente estabeleceu que essa cadeira de privacidade é ficar dentro da diretoria de tecnologia. Então, todos os projetos... Que faz todo sentido, né? Faz todo sentido, né? Eu vejo que hoje faz todo sentido. Primeiro porque eu tenho muita parceria com os meus colegas,
Edson de Segurança da Informação e Joey quando foram ver isso. Eu tenho muita parceria com eles, então assim, eu preciso que seja pensado num projeto, quais são as medidas de segurança da informação. Eu tenho meu colega ali da mesma equipe, eu não estou distante, eu não faço ideia. Não, eu sei quais são os projetos dele, o que ele está pensando para o futuro da empresa, então a gente vai fazendo isso juntos. Mas aí, em relação aos projetos, por estar dentro dessa estrutura de tecnologia da informação, eu comecei a ser envolvida nos projetos de TI também. Então, assim, o RH quer mudar a plataforma que a gente utiliza para recrutamento. Eu já começo a ser envolvida desde antes, na fase de contratação desse novo fornecedor. Porque aí eu começo a saber e começo a... Assim como eles começam a verificar se atende ao RH da perspectiva do RH, eu também já começo a perguntar para ver se atende da minha perspectiva. E isso tem feito toda a diferença. Porque, e eu acho que principalmente, além de facilitar a minha vida, ajuda o projeto a não ser interrompido. Então, não vou ser eu, a pessoa vai falar, ai não, gente, parem as máquinas porque esse consentimento aqui, por exemplo, não está sendo coletado da melhor forma. Não, a gente vai fazendo junto e não para o processo, que é o mantra do Privacy by Design, né? Então, tem sido uma boa experiência, assim. Você falou sobre o DPO, ele está dentro da área de TI, né? Eu tenho visto principalmente desde a publicação da Resolução 18 da NPD, né, que trouxe a regulamentação da atuação do DPO, uma mudança estrutural, né? Era muito comum, ainda é, né? Mas estou vendo esse progresso, que o DPO ele estava dentro de uma função. Dentro não. Ele era junto, né? Concomitante. Jurídico, compliance, às vezes o RH, mas incrivelmente nunca contei. Mas agora, com essa questão de evitar o conflito de interesse, estão tirando do chapéu do jurídico, do compliance, e estão colocando para a TI, o que faz muito sentido. Era o que tinha que ser desde o início, né? Porque são áreas irmãs, né? que se falam com muitas sinergias, e não tem esse conflito de interesse. Exato. Né? Exato. Como é que você sente isso no dia a dia? Fala Nossa, mais um pouquinho. eu acho maravilhoso. A primeira vez, assim, quando eu soube que ia dar certo, né? Que eu ia ingressar na empresa, na área de tecnologia, eu fiquei assim, caramba, né? Porque eu sou advogada de formação, então assim, nossa, vou conversar com esses caras aí de tecnologia, pode dar algum atrito. Mas não, foi ótimo, assim. Primeiro porque eu aprendo muito com eles. Então, eu aprendo termos 1000 que eu nunca aprenderia num curso. Uma visão que é completamente diferente. Possibilidades que eu não imaginava. Então, eu posso mexer alguma coisa aqui e essa coisa acontece. Pra gente que trabalha com privacidade, a gente precisa ter muito também essa visão de possibilidades, né? Porque senão a gente acaba deixando passar. Como é que eu posso coletar um consentimento aqui? Se eu souber um pouquinho a mais de desenvolvimento, de como aquela plataforma X funciona, faz muita diferença, né? Então, tem sido muito bacana essa troca com eles e essa visão de praticidade, de vamos falar com menos juridiquês, é muito importante, né? Porque a gente sai muito viciado do jurídico, né? Comecei minha carreira, foi no jurídico, então a gente sai muito viciado. Então ter um pouco essa vivência, mais do que eles falaram, conviver com eles é muito importante para eu aprender, tipo, não, isso aqui dá para ser assim, dá para ser mais fácil para poder engatar. Você pensa que o DPO ele tem alguma formação? Quem quer virar DPO? Aí você pode até olhar para a câmera. Quem gostaria de trabalhar como DPO? Tem alguma formação específica? Não estou nem falando das certificações que são... Hoje tem milhares, né? Mas tem alguma formação? A pessoa tem que entender de tecnologia, tem que ser advogado, também sou advogado. Tem alguma formação específica que você recomende, assim? Vamos lá. Eu tenho algumas opiniões, assim. Eu não tenho opinião fechada sobre, porque eu já vi DPOs, eu imagino que você também tem mais diversos tipos de formação, né? Já vi até como economista. Não, existe, exatamente. Eu acho que o direito, a pessoa formada em direito, ajuda nesse papel de DPO, porque a gente tem uma série de relatórios para escrever,
uma série de pareceres que a gente tem que dar nessa jornada de DPO. É relatório de impacto, é parecer, é LIA, né? São coisas que a gente realmente tem que fundamentar para poder exercer essa função, né? Ler regulamento, tentar tirar alguma brecha dali. Não, tá vendo? Aqui não tá escrito dessa forma, então a gente pode assim, assado. Eu acho que ser formado em direito dá essa malícia. Mas eu também não acho que nada que nenhuma outra profissão também não possa correr atrás, né? Eu acho que para ser DPO você tem que ser uma pessoa interessada em tudo, né? Eu acho que é uma profissão que a gente não pode se fechar, porque até por conta do Privacy by Design, a gente vai estar olhando projetos das mais diversas áreas, né? A gente vai olhar projeto do financeiro, do RH bastante, porque a gente mexe com pessoas, né? De desenvolvimento de software, IA. Então, tem que ser uma pessoa, mais do que formação, uma pessoa interessada em tudo. Curiosa, né? Curiosa. Pra mim foi uma área que casou perfeitamente, porque eu nunca gostei muito dessa coisa do direito, do engravatado, chamar de doutor, e não sei o quê, e juridiquês. Então, pra mim foi uma área que caiu perfeitamente, que eu poderia conversar com outras áreas, saber outras coisas e mexer com esse mundo de tecnologia que nunca para. Então, eu acho que tem que ser uma pessoa nesse sentido, assim, que seja interessada por saber um pouco de tudo. Como é que você chegou como DPO da Nava? Então, eu comecei, me formei, né, em Direito na UF, e logo depois eu entrei na Oi, né? Comecei no jurídico da Oi, no jurídico de consumidor estratégico, então com essa parte de ação civil pública. Contencioso mesmo. Contencioso. Que mudança, hein? E estratégico. E como era estratégico, né, pegava essas grandes ações civis públicas, esses macro temas, digamos assim, eu tinha muito também esse papel de ficar acompanhando a legislação para ver o que poderia nos impactar. E nesse processo fui olhando que ia surgindo uma lei aí que ia falar de dado pessoal, muito parecida com uma lei europeia, e comecei a estudar sobre esse processo da criação da LGPD, acompanhei, né, a promulgação e comecei a fazer cursos nesse sentido de, cuidar de dados pessoais. Eu trabalhava numa empresa que tinha talvez uma das maiores bases de consumidores do país, né? Certeza. Empresa antiguíssima. E pensei, isso vai chegar na gente de alguma forma. Alguém aqui tem que saber um pouco. Então vou ser eu. E aí comecei a estudar e aí, em paralelo, ia sendo criado na empresa uma área de privacidade. E essa área de privacidade, as pessoas o time começou a trocar muito comigo. Eu preciso de tal informação. Começou a me perguntar sobre tempo de retenção. Esse tipo de coisa a gente começou a trocar ali. E aí eles falaram, olha, a gente tá precisando de reforço na área. Você aceita vir pra cá? Eu falei, não, agora. Agora, vambora. E aí fui. E aí ajudei, né, na Oi a construir a equipe de privacidade. Então, você imagina o desafio, uma empresa que está ainda em recuperação judicial, com todo o desafio financeiro, uma base gigante de clientes. E nós éramos em 3 pessoas, né? E foi um desafio muito bom e muito gostoso de fazer juntos, porque eu vivi todas essas fases, né? De implementação de plataforma, atendimento de titulares, esse conflito de consumidor, proteção de dados, que eu acho que tem muito em quem é B2C. E aí, nesse processo, fui convidada para ir para a Nava, que é uma empresa que tem parceria com a Oi. A Oi é um dos grandes clientes da Nava. E eu aceitei também. Eu gosto de desafio. Então, você quer ser tudo mais? Eu falei, não, aceito, vamos nessa. E tô nessa jornada aí há 1 ano. E quando você entrou, já tinha um programa de governança de privacidade já rodando, robusto? Não, eles tinham um projeto de LGPD, né? Então, assim, eles tinham se adequando, né? Eles estavam, né, tinham passado por um assessment, já tinha algumas coisas ali, mas algo que já estava começando a sofrer um processo de desatualização, porque não tinha essa pessoa específica fomentando aquilo, né? E aí eu cheguei já fazendo roupa e começando a conhecer as áreas e revisando política, escrevendo aviso, para poder colocar tudo minimamente em ordem. Eu prometi que a gente não ia falar de número. Mas tem uma pergunta aqui que eu não consigo, não. É inevitável. Quantas operações tem no teu roupa hoje? Olha, hoje no meu roupa não tem muitas operações. Acho que deve ter umas 60. São poucas. Pouco.
E você tem o costume de atualizar essa roupa anualmente? Sim. Você faz tudo à mão? Como é que é? Eu tenho um ano que eu tô lá ainda, né? Então, assim... É verdade. Mas a minha perspectiva é fazer de 2 em 2 anos, mas com um prazo de 1 ano para áreas mais críticas. Que no meu caso é o RH, porque é a área que mais tem dado pessoal, mais trata dado pessoal, né? RH e marketing também, que tem a questão de enviar e-mail, enfim, prospectar. E assim, hoje eu faço manualmente, mas a gente acabou de contratar uma plataforma para começar a fazer isso de uma forma sistematizada, não digo automatizada, porque eu sou que vou preencher, né? Mas sistematizada para poder deixar as coisas um pouco mais organizadas. A gente tem poucas atividades de tratamento, para mim que vim de uma empresa B2C, né? É muito pouco. Da Oi era quanto? Nossa. Era só para comparar uma quem pequena centena, assim. Eram muitas. E a gente estava no processo de revisar. Então, eu saí justamente quando a gente ia começar a rodar. Então, imagina que o número deve ter crescido. Mas o roupa, para mim, é um dos grandes desafios, assim, do programa. Talvez o maior, né? Eu sempre faço essa pergunta para os convidados. Porque eu, como DPO, também encaro o roupa, atualização. A confecção do zero do roupa talvez é o mais problemático. Mas, logicamente, você tem que atualizar ele numa frequência, anualmente. Sim. Ou até bianual, né? E eu vejo que tem sempre um gargalo muito forte quando você está atualizando roupa, que é a entrevista, né? Você engajar as áreas de negócio, elas entenderem a importância daquele trabalho. Muitas vezes... engasga, né? A gente também faz projeto de adequação aqui, né? A gente faz o roupa, seja do zero, que é o adequação, ou atualizar, que é quando a gente atua como DPO as a Service. No adequação, principalmente, que é quando é do zero, eu vejo muito esse problema da empresa, dos colaboradores não entenderem a importância daquilo. E a gente sempre a gente tem a preocupação de fazer uma reunião, kick-off, né? Inicial, olha, gente, somos aqui do Lima Feixo, a LGPD é isso, os princípios, as normas, a gente faz um mini treinamento ali para eles entenderem a importância daquilo e ainda assim engasga na agenda, né? E aí você fala assim, cara, a gente precisa dessa adequação para ontem. Cara, qual o prazo vocês dão? 6 meses. Cara, impossível você fazer uma adequação em 6 meses. Sempre vai justamente por esse ponto. O que você faz? O que eu fiz? O que você fez, né? Qual é a dica que você dá para esse gargalo ser superado? Lá na Nava, como é uma empresa de médio porte e B2B, foi mais fácil para mim, entre aspas, porque eu pensei no seguinte, as pessoas aqui não vão ter muita maturidade para preencher esse formulário sozinhas. Então, eu vou me dar o trabalho de eu fazer a reunião com elas e eu ir preenchendo o formulário com elas. Então, eu criei o formulário, peguei um organograma e falei, bom, agora eu vou atacar a diretoria de RH. E aí, vamos lá, parte de atração, admissão, cultura, SG. Aí, fui matando uma por uma e fazendo essas reuniões e preenchendo esses formulários e criando esse roupa, né? Isso dá muito mais trabalho? Sim, mas me mata um pouco dessa questão da pessoa não entender, ou ela responde uma coisa que a gente não tem nada a ver no que eu perguntei, principalmente quando a gente pergunta qual é a finalidade, né? Às vezes as pessoas não respondem exatamente o que é, por essa falta mesmo de conhecimento do que a gente precisa, né? Então, isso me ajudou bastante a tirar um pouco desse gargalo. Eu acho que empresas maiores... Realmente, algo que tem que ser feito com reunião, eu acho que vale marcar, talvez eu marcaria, né? Algumas reuniões já na agenda, né? Sei lá, toda sexta-feira vou estar ali, abrir uma sala no Teams para tirar a dúvida das áreas, tentar fazer os follow-ups continuamente, porque as pessoas vão esquecer. Então, isso é muito difícil. Eu acho que mais difícil que esquecer é esse vai e volta de formulário. Tipo, não é isso. Diferente de novo, a pessoa precisa de mais 2 semanas e aquilo fica, né? E eu acho que também o mais difícil do roupa é a questão da mitigação de riscos, né? Então, a gente identifica as atividades
identifica o nível de risco ali delas e passa por esse processo de mitigação. Acho que isso é muito complicado, porque aí quando a gente volta para as áreas e fala, olha, isso aqui tem como você ajustar, e eu estou nessa fase agora que também é o mais difícil, porque tem coisas que as pessoas sempre fizeram assim, né? Então, prazo de retenção, por exemplo, é algo que as empresas sempre sofrem com isso, porque é a gente de PO de um lado falando que tem que excluir, e é o receio do outro de falar, mas e se eu receber uma ação judicial daqui a 25 anos, o que vai acontecer? E recebem. Mas hoje tem o prazo prescricional, né, de 10 anos. Sim, tem o prazo, mas é aquilo, essa questão do medo, a pessoa nem quer saber do prazo, ela não quer nem receber a ação, entendeu? Ela quer estar pronta, né? Ela não quer ter que falar, não, mas tem um prazo e não sei o quê. Então, é todo esse papel de convencimento que a gente tem que ter, que posterior à roupa, que eu acho até mais complexo, sabe? De você realmente ter que bater na casinha e falar dos riscos e falar das medidas de mitigação e se a pessoa vai assumir ou não vai assumir. Isso eu acho bem complexo, viu? E o treinamento, né? Vocês fazem muito treinamento ali no dia a dia, na ponta, né? Sim. Vocês devem ter uma área comercial. Sim. Fornecedores. Exato. Então, esse ano passado foi o ano da minha chegada, então eu busquei fazer treinamentos gerais, né? Agora, para esse ano, a expectativa é que eu faça treinamentos área a área. Então, com foco na atividade daquela área para a gente tentar ter mais atração, né? Então, não adianta eu falar, por exemplo, para a área de financeiro, como que ela deve fazer a prospecção. Não faz sentido, né? Eu tenho que falar isso com marketing. Então, tentar fazer esses treinamentos mais personalizáveis é a minha meta desse ano, para poder ter esse engajamento maior, as pessoas entenderem, é aí que essa lei me afeta. O marketing te ajuda bastante? Olha, o marketing tem me ajudado bastante. A gente teve troca de diretoria, a Thaís é maravilhosa. Já é uma diretora ela falou, primeira reunião que ela teve, olha, fica tranquilo que eu tenho muita experiência com DPO. Eu fico, complicada. Me ajuda bastante. Então, assim, faz toda a diferença, porque quando a pessoa percebe onde o calo dela aperta, aí ela dá o clique e ela começa a se ligar mais. Senão, e é uma coisa que eu sempre repito dentro da empresa. LGPD não é uma responsabilidade só do DPO. É a mesma coisa que falar que o maestro toca sozinho. O maestro, ele tem ali as ferramentinhas dele, mas se ele não tiver os outros musicistas... Boa analogia. Né? Não adianta, não tem música. Então, é um papel de todo mundo. Eu sou exatamente igual ao maestro. Só falo assim, vai por aqui, vai por ali. Mas quem toca a música, quem faz o negócio acontecer são eles. Então, é essencial que todo mundo saiba o seu papel. É engraçado você falar isso, porque é um erro muito comum. Todo mundo achar que o DPO, ele faz o tratamento, né? Quando, na verdade... Nem deve, né? Nem deve. Ele é orientação e fiscalização, né? Então... Tem muito mito hoje por trás dessa função do DPO. A resolução veio muito... Tem agora o guia orientativo também da NPD. A NPD também está, como você falou, atuando na fiscalização. Recentemente ela autuou mais de 20 empresas por não ter um DPO nomeado. Sim. Então fica aqui a dica para vocês. DPO pode ser interno, externo, pessoa física, jurídica. Vocês podem... o ideal é ter alguém interno, porque conhece do negócio, né? Tá ali lidando no dia a dia, mas não quero ter alguém tocando isso. Você pode terceirizar, nomear esse terceirizado como DPO as a Service e você afastar esse risco regulatório e fiscalizatório da NPD. Mas voltando assim para o dia a dia, né? Vocês são uma empresa de software. Inescapável a gente falar agora de inteligência artificial. A gente está quase, né, o nosso congresso está para publicar, né, tá na Câmara agora, se eu não me engano, o nosso PL. 23, né? E o PL ele prevê que o DPO, né, ou melhor, vai ter que ter a figura do IA Officer e possivelmente vai acumular com o DPO, né? A mesma figura. Embora riscos diferentes, Sim. mas uma função que vai ser acumulativa. E vocês
como desenvolvedores de software, vocês desenvolvem, né, algum sistema de inteligência artificial, devem usar também isso internamente, né? Como é que você está endereçando esse tipo de risco? Então, a IA internamente, quando a gente fala de utilização, a gente criou um regulamento para a utilização da IA, tentando sempre que as pessoas priorizem a IA da Microsoft que a gente utiliza, né? A gente tem Copilot, tá? eu utilizo o Copilot. E quando, sempre naquele sentido, né? Quando não for possível, né? Sempre evitar utilizar não só em dados pessoais, né? Obviamente, mas também informações da empresa, porque a gente sabe que a depender da inteligência artificial utilizada, aquilo vai ser utilizado para próprio fomento da tecnologia, né? Eu acho que o ChatGPT, se eu não me engano, é uma questão de opt-out, você tem que ir lá e desabilitar essa função. O Gemini eu acho que não coleta, eu acho que depende de cada um, né? Mas por que vocês sugerem Copilot? A gente Por causa da licença? A gente sugere o Copilot por causa da licença, né? E eu também já li alguns materiais interessantes da Microsoft falando sobre a construção da IA. Eu acho que eles fizeram isso, inclusive, para a autoridade da União Europeia... Não, da Inglaterra. Como é que é o nome? Eu esqueci. Mas eles fizeram algum documento bem grande, colocando, né, como é que funcionava, se coletava dados, se não coletava, tentando explicar ao máximo, que a gente sabe que no fundo ninguém sabe como é que a IA vai devolver, né, o input, mas explicando, eu achei bem interessante, bem robusto. Então, assim, por ser algo que já é da própria licença, a gente achou mais seguro orientar pelo Copilot. A gente já tem alguns projetos, inclusive, para fazer chatbot interno de atendimento de colaborador utilizando o Copilot, então tá nesse sentido. Legal. Então, e também nessa ideia de Privacy by Design, quando começaram a construir, me chamaram, então, Daiane, o que você acha que a gente deve utilizar aqui? Quais materiais a gente deve alimentar para esse chatbot poder trabalhar? Então, tem sido nesse sentido. E quando a gente vê o mercado também, a ideia eu tento sempre estudar ao máximo para dar as orientações do que seria melhor fazer e o que não fazer no caso de construção de desenvolvimento de IA, né? E também sempre nesse sentido de seguir as melhores práticas do cliente e sempre no sentido de ir enriquecendo essa cultura das melhores práticas com esses profissionais, né? Porque a gente sabe que é até uma questão da própria legislação, né? Aí ela pode fazer 1 milhão de coisas e a legislação, às vezes, ela fica limitada. Como é que a gente vai legislar algo que a gente não sabe nem a potencialidade completa ainda? Né? Engessar, né? Então eu sempre tento seguir tenta ir por aqui, tenta fazer dessa forma, mas não falar faça isso ou faça aquilo, porque o que esses desenvolvedores podem fazer é uma multiplicidade de coisas e podem nem utilizar dados pessoais, né? Mas eu acho assim, dentro do que está dentro do escopo de atuação do Officer, né? Do IA Officer, do DPO, Data Protection Officer, é exatamente a orientação, né? E a fiscalização para entender se tem algum risco regulatório ou qualquer outro tipo de risco que a gente está tratando ali. Pelo que eu entendi do cenário de vocês têm uma ferramenta externa e estão desenvolvendo uma ferramenta interna. E aí a pergunta é no sentido de, hoje vocês estão aí mais na tua responsabilidade, na tua alçada, estruturando algum tipo de programa de governança de inteligência artificial. Por exemplo, você estava comentando aqui sobre orientar que tipo de dados né, os seus colaboradores podem ou não compartilhar, qual a melhor ferramenta para essa finalidade. Construir, por exemplo, um código de conduta, mas também clausulados gerais em contratos, onde você vai ter um fornecedor ou um cliente, enfim, que vai utilizar essa... Logicamente, você não estou falando aqui para você negociar com a Microsoft, que nem dá. Mas eu acho que vai chegar um momento onde esse clausulado você pode, sim, negociar, dado a maturidade do mercado. Mas a minha pergunta é muito no sentido dessa construção. O que você está vendo hoje numa construção de um programa? Como hoje você tem o de governança de privacidade, você vai ter que construir
um de governança de inteligência artificial. Você já está vendo isso no teu horizonte? Sim, isso está no horizonte. Ainda não é prioridade por uma questão de, né, como eu estou chegando relativamente agora, ainda estruturando de privacidade, esse de fato ainda está no horizonte, mas é algo que eu acho que, como a gente está conversando aqui, não tem como fugir, né, de procurar amarrar todas essas pontas na medida do possível, né? E quando a gente fala sendo fornecedor, né, como você falou, sendo fornecedor de soluções que tem, é muito interessante a gente ter, por exemplo, cláusulas contratuais de limite de responsabilidade, esse tipo de situação, para se resguardar, porque a gente não sabe, né, como que isso pode ser utilizado por um cliente, enfim. Então, sim, está no horizonte, é algo que ainda é preliminar, até porque a gente está estruturando novas áreas na empresa para poder tratar disso. Então, é algo que ainda vai ser feito no futuro, mas não está completamente... Não, vai estar no futuro e eu não estou olhando para isso, não. A gente está olhando para isso, a gente ainda só não está formalizado, né? Então, um AI Officer ou políticas nesse sentido. A gente já começou, como falei, lançar materiais de conscientização, política de melhor uso, coisas nesse sentido para começar a galgar esse caminho, né? Boa. Vamos falar um pouco sobre cibersegurança, né? Que é um dos negócios da nave. Cada vez mais a cibersegurança tem se provado como um dos maiores riscos da contemporaneidade, né? Sim. A cibersegurança hoje, ela é um divisor de águas em termos de investimento. Eu tenho visto pesquisas com CEOs, C-levels, onde fala, cara, empresas multinacionais que vão investir em determinado país que tem um arcabouço regulatório em prol, né, da cibersegurança. A gente sabe que países hoje estão utilizando ataque hackers como armas militares, né? Não quer mais ter confrontamento militar e vai fazer isso por debaixo do pano, não, da rede. Então, hoje, como é que a Nava tá mirando, né, esse mercado? O que vocês estão desenvolvendo de produtos que você possa falar, logicamente? Como é que você está vendo esse endereçamento desse risco lá? Então, a gente tem já alguns produtos de cibersegurança, a gente tem nosso time de SOC, né, estruturado para fazer esse serviço com os clientes. A gente está numa fase de reestruturação, então a gente está dividindo a empresa em 3 grandes áreas, que é a Agile Development, Data, se eu não me engano, e Cloud e Boost Technology. E dentro de Boost Technology tem a área de cibersegurança e até faz muito sentido, né, dessa área de Booster Technology ter a área de cibersegurança. Como você comentou, a gente não consegue ter um negócio minimamente sustentável se a gente não tiver cibersegurança, né? Então, te falar quais são os produtos que a gente tem, ainda não sei te dizer, porque isso de fato está sendo ampliado, né? Mas é algo que a Nava quer ampliar, sim, quer colocar cada vez mais no mercado, porque a gente sente que é um mercado que está em ampla e contínua expansão, até porque a gente sabe que grandes empresas já têm um serviço de cibersegurança minimamente estruturado. Agora, será que médias empresas têm tanta essa consciência? Tem um mercado gigante para ser explorado, né? Então, a gente tem a gente tem muitos clientes em bancos, mercados financeiros, telecomunicações, mas a gente agora quer começar a explorar outros mercados, né? Então, a gente tem o mercado do agro, é gigante, movimenta esse país. Será que eles têm essa noção de cuidados com cyber? Então, a ideia é a gente voltar muito para esses outros mercados oferecendo esses produtos para poder agregar não só para a empresa, mas para o mercado como um todo, né? Excelente. Então, vamos falar dos produtos cloud. Né? A gente está diante agora de um prazo da própria NPD, da Resolução 19, que é da Transferência Internacional de Dados. Então, os contratos precisam ser adaptados. Quem presta serviço de cloud, né, precisa entender, ou melhor, quem contrata esses serviços precisa entender onde estão esses servidores. Sim. Né? Como é que vocês estão fazendo esse tipo de trabalho de adaptação? Aliás, onde ficam os servidores da Nava? Aqui Brasil, fora? Olha, a gente tem duplicidade, né? A gente tem redundância, a gente tem tanto no Brasil quanto fora.
E como que a gente tem feito isso, né? Primeiro, eu como cliente, porque a gente também tem fornecedores que armazenam nossos dados fora, né? Uhum. Então, eu tento primeiro, sempre saber se a gente tem, né? Até no roupa isso ajuda, né? Se a gente tem essa transferência internacional e se a gente tem qual é a metodologia que vem sendo adotada, né? É um processo que ainda é muito moroso, porque a gente não tem essa maturidade de todos os fornecedores para entender onde que está. Então, a gente pergunta onde está, eles falam na nuvem. Né? Num Ethereum, a nuvem. Eu tenho que... Não, mas espera aí, volta aqui rapidinho. Para poder saber exatamente onde está, e isso leva tempo. E saber qual é a metodologia de transferência que eles estão adotando. E a gente também está nesse papel de tentar entender como fazer isso, né? Porque a gente sabe que a margem de negociação com grandes players, como uma AWS, por exemplo, é muito pequena. Então, a gente ainda está tentando entender e participando de fóruns para saber como que a gente vai começar a negociar isso quando a gente está falando de uma transferência para fora, né? A NPD andou se comentando, né? Falaram em alguns fóruns que eu participei que ia ter a decisão de adequação da Europa, né? Ia sair alguma coisa nesse primeiro semestre. Aí parece que já deu alguma enrolada, talvez saia no segundo semestre. Então, assim, eu sinceramente espero que saia alguma coisa em relação à Europa nesse sentido, porque faz todo sentido a Europa ter a decisão de adequação, né? E Estados Unidos eu acho que vai ser um pouco mais difícil com o atual governo. Concordo. Então, não sei como vai se dar isso. Mas a ideia é a gente tentar seguir pelas cláusulas contratuais padrão, até porque uma decisão com a NPD vai demorar ainda muito mais, né? Então, eu acho que a ideia é realmente seguir com as cláusulas contratuais padrão e naquele desafio que as cláusulas contratuais padrão trazem para a gente, de preenchimento de medidas de segurança, identificação de operadores, controladores e tudo mais. Mas a gente vai seguir por esse mote, né? Fazer com os clientes que a gente gostaria que fosse feito. Eu tenho uma opinião meio singular, talvez isolada, não sei. É natural que você siga com a sugestão da NPD, lógico, né, que é o clausulado padrão. Mas quando você vai olhar esse clausulado padrão, tem umas cláusulas que fogem do... desculpa o trocadilho, mas foge do padrão, no sentido de precisa ser personalizado ali para o caso concreto, né? Se você, vamos colocar do jeito que tá e você não personaliza, acho que fica muito, de novo, fora do padrão. Então, é importante você entender o teu contexto, entender quem é o teu fornecedor, ou de quem você está contratando, ou para quem você está vendendo, e justamente personalizar isso, né? E não tratar esse clausulado de forma uniforme, né? Eu não tô vendo o mercado, eu acho que a maioria tá indo nesse caminho. Cara, vou pelo caminho mais fácil, que é adotar esse clausulado padrão, acabou. Para não ter um confronto com a NPD, não ter uma negociação com as partes envolvidas. Então, do outro lado, eu tô recomendando, não, pera lá, vamos adaptar aqui, vamos ver o que é necessário para esse caso concreto, porque tem coisas aqui que não vão ser aplicáveis para você, então por que você vai manter ali só por manter, sabe? Então, eu tento fugir um pouco dessa mesmice, né? Não sei se você está vendo alguém fazer diferente. Eu participo de alguns fóruns de empresas discutindo sobre isso e tem muita essa discussão mesmo, assim. Se nas cláusulas contratuais padrão seguimos ipsis literis ou se damos pequenas modificadas nas cláusulas contratuais padrão. Vejo que há esses dois times, assim. E eu acho que, sinceramente, muita água vai correr ainda debaixo desse rio, porque... Debaixo dessa ponte, aliás. Muita água vai correr debaixo dessa ponte, porque foi algo que foi lançado ano passado e eu acho que muita gente ainda está tentando entender como que isso vai ser feito quando a gente fala de grandes players, quando a gente fala de fornecedor. Eu acho que são dois grandes problemas nesse tema, que são... Desafios, que são... A gente tem, de um lado, grandes players que têm pouca margem de negociação
que são os grandes fornecedores de nuvem, e a gente tem do outro lado fornecedores que têm pouquíssima maturidade no tema para poder discutir, a gente saber mapear o que a gente tem. Então a gente tem esses grandes desafios e que é muito complicado de conciliar quando a gente tem todo o programa de privacidade para olhar, né? Então acho que é algo que as empresas ainda estão construindo e qualquer debate sobre o tema eu quero participar, porque eu quero entender um pouco para onde que a gente está indo como mercado, sabe? Você vê, ainda falando sobre o cloud, né? Você vê hoje... logicamente, o armazenamento em nuvem, eu acho que é o presente, né? Uhum. Todo mundo que trabalha com isso, as novas tecnologias são necessárias, né? Data centers gigantes são necessários para isso. Você vê o mercado indo para alguma outra direção que não? Alguma alternativa? Não vejo. Não vejo. Muito pelo contrário. Eu acho que a cloud ela, como eu falei, ela vai chegar em mercados que hoje não estão tão por dentro das funcionalidades do cloud, né? Então, eu particularmente não vejo ainda as empresas olhando para outras alternativas, sabe? E até falando sobre transferência internacional, acho que foi... Não sei se você concorda comigo, assim, é uma pena a gente enquadrar o armazenamento em cloud como uma transferência, né? Porque a gente colocar as mesmas regras para uma transferência de fato de eu estar mandando dados para um fornecedor na Turquia, não sei. Porque é algo que acontece corriqueiramente, basicamente, muita coisa está em cloud, todo mundo está tendo que fazer esse movimento de... Porque na Nava, por exemplo, é o que a gente tem de transferência nacional. A gente é uma empresa brasileira ainda, quem sabe, expande. Então, o que a gente tem de transferência é o armazenamento em cloud, né? Então, é um esforço muito grande para algo que no final do dia é bem corriqueiro, né? Uma das tendências do setor que eu vejo, e eu acho que a Nava está bem localizada por ser brasileira, é data centers aqui no Brasil. Isso, né? Sim. É necessário uma grande quantidade de energia, né, para resfriamento. Aliás, esse é um ponto que é pouco abordado, né, quando a gente discute o real impacto ambiental, emissões de carbono, quantidade de consumo hídrico e energético, né, para esse tipo de operação, né? Mas a gente sabe que o Brasil está muito bem posicionado. Eu estou vendo o movimento das Big Techs olhando para o Brasil com lupa, porque aqui a gente tem sol o ano inteiro, as energias renováveis. Sim. O preço da energia aqui, comparado a outros países, é interessante. Né? Então, o custo de ter um data center aqui no Brasil é bem competitivo, né? Vocês estão vendo isso lá também? Sim, a gente percebe muito esse movimento, assim, das empresas começarem a olhar os data centers no Brasil. E eu acho que isso vai ser cada vez, de fato, como assina embaixo no que você falou, assim. A gente tem uma disponibilidade de espaço muito grande comparado a outros países. A gente tem disponibilidade energética, a gente tem cada vez mais pessoas especializadas, né? E eu acho que isso sim é o futuro. Essa discussão que você falou sobre a questão ambiental dos data centers também começa a aparecer, né? A gente vê principalmente o pessoal falando muito de IA, né? Mas você sabe que aquele seu prompt no chat GPT cortou 20 árvores, né? Mas isso é para tudo, né? A gente tem que começar a pensar isso para tudo. E isso é um link muito legal que eu acho de privacidade com ESG, que é privacidade e proteção de dados, também é ESG, no sentido de que a gente, quando reduz dados, a gente também reduz espaço de armazenamento em servidor. Sim, então, total. A gente está de mãos dadas nisso. A gente economiza custo de armazenamento, a gente economiza energia de armazenamento, a gente cumpre a lei, que maravilha. Vamos começar a pensar nisso com mais carinho, é o que eu falo para as áreas. Então, acho que está tudo conectado, tudo interligado, sabe? Sim. Eu sou um grande defensor de ter a privacidade dentro do guarda-chuva do SG, né? Eu falo bastante disso. Eu tenho até o nick que é o SG 4.0, que é justamente como você trata esses riscos tecnológicos dentro do SG.
o impacto ambiental, ele é só um dos aspectos, Sim. né? A gente enquadra muito a privacidade na vertical da governança. Mas você também tem o impacto social, né? Sim, então, cada vez mais, né? Cada vez mais. Então, você tem vários aspectos e perspectivas da privacidade e ela precisa ser... Eu falo muito, por exemplo, o DPO, não só no aspecto de tratamento e mitigação de risco, mas o DPO ele tem uma função estratégica de reporte, né, para alta liderança. Ele está numa posição estratégica onde ele consegue não só ver as operações de tratamento de dados, mas ele está conectado com o cliente, então ele pode passar para a área de marketing e desenvolvimento de produto, o user experience, como é que ele vai desenvolver aquele produto para ter melhor impacto, né, na ponta. Ele está conectado com as questões regulatórias, ele está conectado com o titular de dados. Então, ele está numa função muito estratégica que ele consegue passar informações, né, para toda a empresa, portanto, governança na veia ele. Sim. Né? Então, eu acho que o DPO ele precisa ser mais valorizado, né? Sim, concordo. Não, é uma área, uma profissão, enfim, um cargo que ele é cross, né? A gente passa por todas as áreas. E a gente bisbilhota um pouco de tudo. E a gente, às vezes, nesse nosso processo, a gente traz muita melhoria para as áreas, né? Então, às vezes, a gente percebe que, como você falou, é não só LGPD, não só a proteção de dados, mas a experiência do usuário aqui não tá legal. E isso melhora para o usuário. Eu percebo que aquele risco ali também dá um gargalo no processo. Então, vamos melhorar o processo. Eu acho que, por esse fato de a gente ter que percorrer por todas as áreas, a gente começa vendo de cima coisas que as pessoas que estão ali no dia a dia não conseguem perceber. Exatamente. E faz muita diferença. Eu já passei por muito disso no meu dia a dia. A gente trazer essa melhoria tentando adequar. E melhora para todo mundo. Bom, caminhando aqui para o final, te agradeço de novo aí pela participação. O papo foi ótimo, passou rápido. Sim. Quer deixar alguma mensagem aí para quem está nos ouvindo? Bom, eu deixo o convite para todos acessarem meu LinkedIn, se quiserem me conhecer um pouco mais, conhecer um pouco dos artigos que eu já escrevi, para a gente conseguir continuar essa troca. Convido todos também para conhecerem um pouco mais a Nava. Como eu falei, é uma empresa com um portfólio gigante de serviços e de soluções, que está em processo de expansão. A gente acabou de receber o investimento de um grupo de investimento do Crescera. Então, é um crescimento sólido. Então, quem tiver interesse, procure também pela Nava, pelos nossos consultores no LinkedIn, no site. E agradeço mais uma vez a oportunidade, sempre bom, pode me chamar sempre que quiser. Aliás, só para aproveitar esse gancho, antes da gente terminar, você comentou agora que passaram por uma rodada de investimento. Como é que a privacidade foi colocada nessa rodada? Os investidores tiveram algum interesse, exigência? Olha, a gente ainda está bem no comecinho, ainda não, mas já me soltaram spoiler que terá processo de análise do que a gente tem. Então, mais do que nunca a gente tem que deixar a casa sempre arrumada, e o que só mostra o que a gente sempre fala no nosso dia a dia, né? Que privacidade é mais do que adequação, é diferenciação no mercado. Se você tem um programa robusto e que sabe se demonstrar robusto, sabe apresentar o trabalho, faz toda a diferença para cliente, para investidor, para o mercado, para a imprensa, enfim, é só sucesso. Perfeito. Obrigado. Obrigada. Pessoal, não esqueça aí de curtir nossa página, né? Curtir o nosso sininho. Acompanhe nossos novos episódios, os episódios antigos de UPO Talk, sempre aí na veia. Obrigado aí quem acompanhou e quem acompanha aí nossa série. Conte sempre com a gente e permanecemos aqui com o propósito de promover a cultura de privacidade. Até a próxima, pessoal.